normalmente o presidente da República, independente de quem ele for... Hoje é o Bolsonaro. Hoje é o Bolsonaro. Mas quem for o presidente a partir de 2003 vai ser o alvo das charges. Assim como foi anterior a ele, que foi o Temer, era o alvo preferencial das charges, como foi a Dilma, aqui como tem foi a Dilma. o Lula. Aqui tem a Dilma. Pois é. Aqui tem a Dilma. Aqui. Até no futebol eu ela aparece. Aparece a Dilma. Como o Lula foi o alvo... e hoje você vê, né, Marcão, nos comentários, só faz do Bolsonaro. E os caras não... Não lembro. Os caras não me perguntam, onde é que você estava em 2010? No mesmo lugar. Só não tinha Instagram na época. Mas estava fazendo a mesma coisa. Então, a quantidade de charges com Lula, com Dilma, é enorme. Só que na época não tinha rede social. Então, assim, o presidente da República, e até porque a gente vive um momento em função das redes sociais, nem o governador e o prefeito são alvo de charges hoje, porque hoje o Brasil, os assuntos domésticos, a não ser quando eles são muito relevantes, o alvo preferencial da charge hoje são assuntos que envolvem todo o Brasil. Então, é um político, às vezes é o senador, é o presidente, e governador é muito raro, assim, políticos locais, né? Porque senão é algo local, o cara de São Paulo não vai entender, o cara do Rio Grande do Sul. Eu, por exemplo, no meu Instagram, eu tenho uns 100 mil seguidores lá, então, por exemplo, eu tenho muitos seguidores de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, assim, tornou-se algo que vai para um... a piada ela só é legal quando a pessoa que lê a piada entende. Quando, por exemplo, você está dentro do jornal impresso, e o jornal impresso ele ia só para Minas, por exemplo, do Super, só circulava aqui dentro de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e a charge, ela tá, aí sim, você aborda aquele assunto porque é um assunto local. Mas hoje não, cara, a charge ela é postada preferencialmente nas redes sociais, na verdade a maior visualização delas são nas redes sociais, do que no jornal impresso, né? Porque hoje não tem esse número do CMV, né? Que é o índice de circulação do jornal, mas eu lembro que aí o Super ele já estava ali antes dele encerrar, antes da pandemia, estava 120, 140 mil exemplares por dia. Então, a visualização em rede social é muito maior muito mais do que isso. Né? Então, hoje a charge ela é mais vista na rede social do que no jornal impresso. Duque, você citou há uns minutos atrás aí o Ziraldo. Quem, além do Ziraldo, foi sua inspiração para no começo da carreira? Aqui em Minas, a gente tem o Afro, que é um cara que eu sempre fui muito fã também. Quem mais você pode citar aí? Cara, minha principal referência, primeira e principal referência foi o Lor, que é um médico e chargista e cartunista. Conheci ele com 13 anos de idade. Fui apresentado a ele por uma professora de arte chamada Marci. E eu até então não conhecia, né? E foi o universo da charge, do cartoon. Foi por meio dele que eu conheci e comecei a fazer charges assim. Mas eu era o cara que na escola gostava de desenhar os colegas, o professor, desenhei professor no verso da prova, que quase me trouxe problemas. Então, assim, eu comecei a gostar demais de você. Eu desenhava na carteira, assim. Fazia também. Desenhava na carteira. Minha carteira era toda construída em cima de desenhos. Muito bom. Seu vândalo, divinopolitano. Era tipo fórmica, né? Isso. Você conseguia apagar com o dedo depois. Então, assim, desenhava. Com cuspe. E eu lembro que eu tinha um caderno de 10 matérias, assim, que tem aquelas divisões, né? As divisões eram todas desenhadas, né? E eu tinha mania também eu não escrevia muita matéria, a professora escrevia, e eu fazia desenhos, na verdade. Então ela escrevia lá, a mitocôndria está dentro da célula. Eu não escrevia a mitocôndria está dentro da célula. Desenhava a mitocôndria. Desenhava a mitocôndria, uma seta, célula. Pronto, resolvido. E aí veio até a questão da charge, né? Que a charge, ela é... Você me falou de resumir um pensamento, muitas vezes numa imagem. Então tem essa característica pessoal que eu já tinha de resumir as coisas em desenho e que acabou se tornando o meu ofício, né, a minha profissão. E aí o Lor foi minha primeira grande referência. E depois, depois eu aí são os gênios, né? Angeli, Laerte, Jean, que é um amigo meu de São Paulo, que é da mesma época que eu, assim,
começou um pouquinho antes, assim, mas é um cara talentosíssimo, assim. Aí vai vindo outras referências, assim. A galera aqui de BH, você lembrou do AFO, né? Tem o Som AFO, Salvador também. O Som Salvador, que nos deixou em 2019. Que também foi... Pô, todo mundo ficava doido pra ver. Um dado triste aqui, cara, só esse ano... Aliás, juntando o ano passado e esse ano... Meados do ano passado e até agora... Perdemos muito vários chargistas, cara. O Nani, ilustradores. por exemplo, o Nani, que é um dos maiores, assim, daqui de Minas também. Conversei com ele uma semana antes. E ele bem pra caramba, voltou pra Minas, que ele morou muito tempo no Rio de Janeiro. E aí, semana seguinte, pegou Covid, cara. Uma semana, assim, então... Mas, assim, tem... Nani, por exemplo, também foi uma referência... O AFO, cara, eu acho que pra quem não foi, né, cara? O Chico Marinho, que fazia o Bitoque. Bitoque. Putz, demais. Muito bom. Isso nessa época de AFO e Bitoque. Pô, cresci vendo isso, lendo isso. Cara, eu vi aquelas caricaturas. O AFO saía no estado de Minas. O AFO saía no estado de Minas. E o Bitoque era na segunda-feira. Diário da Tarde. O AFO, eu lembro do AFO como do outro. Teve uma época que os professores de Belo Horizonte fizeram... Vou contar rapidinho aqui. Os professores de BH fizeram uma greve. O prefeito de BH era o Patrus Ananias. Espalharam... A cidade inteira tinha um cartaz, uma foto do Patrus meio conversando. A foto do Patrus estava horroroso na foto. E assim, escrito em cima, Patrus. Aí embaixo, é feio. Você vê assim, Patrus é feio. Aí pequenininho, deixar de pagar os professores por as identificações. Mas era muito engraçado aquele cartaz grandão, Patrus é feio. Isso ficou em Belo Horizonte um mês, cara. Isso aí tirava e colocava de novo e tal. Aí o salário do Atlético estava atrasado. Aí o AFO me solta um desenho do Paulo Cury. Paulo Cury é feio. E esse negócio fez sucesso. E não tinha internet na época. Eu sei que os caras viram do Paulo Cury reclamar na Itatiaia, cara. Mas isso é muito bom. O AFO é muito engraçado, cara. Até ele nos deixar, ele trabalhou até... Na semana, E ele levava o xerox todo dia, a tirinha dele pro jornal impresso, assim. Mesmo com ali 2015... Acho que ele deixou ali em 2015, né? 2016. Eu não me lembro quando o AFO... Foi por ali. Ele levava a charge dele impressa ainda, o pessoal escanear... Cara, sensacional. Sensacional. O Duque, algum jogador... 2014. 2014. Extremamente generoso também. Um cara de coração enorme. Algum jogador já te procurou, já fez alguma coisa, se aproximou de você por causa da sua arte? Ou um clube pegar e utilizar alguma coisa? Teve algo assim nesse cara, não, porque charge, assim, charge é crítica, né, cara? Então, assim, não, mas as bonitas, né? Tem muita coisa positiva, principalmente em 2013 e 2014 com Atlético e Cruzeiro, principalmente no livro. Teve um de 2013 que o próprio Gaúcho colocou no Instagram dele, foi aquele gol que ele fez contra aquele time da Bolívia, que ele colocou a bola com a mão. E que ele coloca, você colocou... Que inclusive tá na capa do... coloquei o braço dele, a mão. O braço dele é uma mão. Porque tem aquela expressão, né? Chutou como se fosse a mão. O pé dele é a mão. 2013, sim.